Fala galera, está começando o Clubecast Negócios Locais, que é esse programa que a gente faz às quintas-feiras, trazendo aqui grandes empresários para contar um pouco da trajetória, da história, para levar o conhecimento para vocês, para levar insights. Eu gosto demais, galera, de conhecer a história de cada um, e principalmente desse cara, galera, que começou na calçada, que é justamente aqui o nosso tema. Viu? Olha só o tema para vocês logo ficar sabendo. Da calçada ao sucesso. É um cara que eu tenho bastante admiração, né? Já sigo ele já há um tempo, acompanho a trajetória dele e a gente tem que estar realmente ao lado desse pessoal, né? Dessas pessoas que realmente incentivam o empreendedorismo e que, galera, a gente fala de negócios locais, mas esse cara aqui tem diversos. Eu ia falar de todos os negócios aqui, mas vou deixar pra gente falar durante o episódio, porque ele é fundador da Top Case, né? A gente vai entender um pouco da trajetória dele e seja muito bem-vindo, meu amigo, aqui ao Clubecast. Que prazer imenso receber o convite do Brunão para estar aqui já há um bom tempo, né? E se esforçou o máximo para estar antes, não deu, mas tudo no momento certo, na hora que Deus quer. Me sinto honrado por estar aqui, mais um, né? Daqueles que se sentam aqui nessa cadeira para compartilhar sua história desafiadora, empreendedor que não é fácil. Eu acho que é esse o nosso objetivo, de fazer com que tudo que a gente viveu até aqui, a gente possa compartilhar para outras pessoas se inspirar, aprender e a gente de alguma forma ajudar através das nossas palavras. Tamo junto, meu irmão. É verdade. Pessoal, e até comentando um pouco aqui, eu falei para eles dos bastidores, galera, que eu conheci o Rony há um tempo atrás, porque eu tava fazendo uma consultoria empresarial, e eu peguei uma empresa que era praticamente do mesmo segmento que o dele, né? Então a gente faz aquele lance do benchmark, né, para pesquisar as empresas. Aí eu vou começar a pesquisar, e eu caí na tua. Aí eu comecei a pesquisar um pouco, conheci tua história, achei top. E foi meu primeiro contato contigo nessa época. Foi um tempo atrás, alguns anos, quando eu tava fazendo consultoria. E foi bem legal. E, Rony, pra gente poder começar nosso papo, cara, eu queria entender, de fato, a tua história, que eu acho sensacional. Porque eu vejo tuas fotos aqui do posto, na época que tu tava vendo, ali é o UFC. Ali, na verdade, a gente começou a vender nas feiras e logo após, ali na Parangaba, de frente ao Banco Itaú. Ali na Parangaba, ali, então, exato, né? Exatamente. Então conta aí pro pessoal, Rony, como é a tua história, como é a tua trajetória, de onde que você veio, o que você faz, o que você come, como é a tua infância, a tua adolescência, conta pro pessoal aí um pouco da tua história. Vamos lá, galera. A nossa história é bem longa, mas aqui o que eu puder falar para, de fato, agregar para cada um, quanto mais eu compartilho, eu sei que eu também aprendo. A gente vai falar sem medir esforço, né? E saiba que para você assistir esse episódio vai valer muito a pena, porque você vai aprender muita coisa e vai sair muitos insights valiosos que você pode levar para sua vida, assim como eu executo todos os dias. E como eu sempre falo, tudo que eu falo, seja em podcast, em palestra, em qualquer lugar, é situações que a gente vive. Então, assim, a gente fala com autoridade. Talvez a gente fale com as palavras certas, né? Mas a gente fala com autoridade aquilo porque a gente viveu muitas coisas e essas coisas a gente compartilha. Não para ser melhor do que ninguém, mas de fato para fazer com que aquelas pessoas que querem aprender conosco, aprenda a viver da melhor forma, né? E o quanto também eu busco estar ao lado dessas pessoas que me ensinam e eu extraio coisas para executar na vida e assim a gente vai sempre dando passo à frente. Cara, a nossa história, Brunão, ela começou há 13 anos atrás, em 2011. Mas, na verdade, eu sempre brinco que eu comecei a empreender de uma forma... pode-se dizer, formalizada em 2017 para 2018. Na verdade, eu com 17 aos meus 18 anos, ali entre 2010 e 2011. Mas eu venho desde os princípios do começo da minha jornada, com 6 anos. Eu sempre tive como maior exemplo a minha mãezinha, a Dona Mazé, que para mim é uma das maiores inspirações. Não por ser minha mãe, mas também é uma pessoa que ali estava do meu lado e empreendia. Na verdade, eram poucas pessoas, eu tinha pouco entendimento sobre isso. E ela sempre foi uma mulher guerreira, carregou a responsabilidade de uma dona de casa, de ser mãe e pai. Eu sou filho único e sempre, quando eu posso, eu agradeço a ela pela forma que ela me incentivou a levar a vida para fazer dar certo do jeito que deu. Não do jeito que ela me ensinou. Porque minha mãe, ela nunca teve paciência para me ensinar. Sim. Minha mãe, ela nunca foi a pessoa de pegar na minha mão, me adular. Então, por isso que hoje, às vezes, a gente é até um pouco grosso na hora de ensinar alguém, principalmente quando é minhas filhas. Sim. Porque no passado eu não tive isso e eu quero também compartilhar um pouco dessa dificuldade que a gente teve no passado para ser quem a gente é, né? A gente hoje lamenta... Sim, de Fortaleza. A gente lamenta porque hoje tem muitas pessoas, cara, que tem uma oportunidade imensa ali, pai e mãezinha, dando ali o bom e o melhor, e as pessoas acabam não valorizando tanto, né? E parabéns àqueles que valorizam, de fato tá fazendo algo que o pai e a mãe queria, que continuasse com algo que eles construíram, e a gente lamenta aqueles que não conseguem
dar Sim. continuidade. Porque às vezes né? a pessoa tem uma oportunidade e não aproveita, né? Exato. E, cara, minha mãezinha, ela particularmente, ela pode se dizer que foi o primeiro passo. E como foi que aconteceu, cara, minha vida como empreendedor? Quando eu tinha 6 anos aproximadamente, ali em 1999 para 2000, eu já comecei a ser dono de casa. Minha mãe, ela tinha que cuidar da loja. Sim. E eu tinha que cuidar da casa. E desde os meus 6, 7 anos ali, até os meus 14 anos, eu não me recordo da minha mãe ela ter lavado uma louça, ela ter pegado numa vassoura. Eu desde sempre fiz isso todos os dias. E nesses 6 anos, até os meus 11 anos, que eu vou já contar uma conquista que foi marcante e hoje eu conto em toda a história, me fez entender que quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava e provavelmente mais eu ia conquistar sonhos. Isso E quando lá foi com os com 11 anos. Com 11 anos, Caramba. eu comprei o meu primeiro bem com meu suor. Meu Play 2, R$ 1.000 nas lojas americanas à vista. Cara, quando eu falo isso, na verdade, é uma fala para refletir na mente das pessoas que isso eu tô falando de um Play 2, mas baseado em um momento atual, eu posso considerar uma Hilux nova, Sim. como pode ser uma viagem, como pode ser qualquer coisa. Mas é a situação de a gente entender que quanto mais eu trabalho com o esforço, mais eu ganho. Você colhe o Até resultado que ali. eu vou chegar em um determinado momento da minha fala que já não é o esforço, já é a Sim. inteligência. Mas, meu irmão, naquela época, com 11 anos, eu era uma criança, eu não tinha inteligência, não tinha maturidade. Meu foco era o quê? Era trabalhar. E nessa época trabalhava com o quê? Não, nessa época eu auxiliava minha mãe dentro de casa. Minha mãe dava 10, 20 reais por semana porque eu auxiliava dentro de casa. Aí depois de um bom tempo já comecei a fazer cobrança, que na época minha mãezinha vendia na promissória. A melhor forma de vender, né? E ela vendia na promissória, tinha um bocado de promissória lá. E eu acabava tendo que sair no meio do mundo de bicicleta para cobrar as pessoas. Né? E cara, engraçado foi quando a sensação, quando eu adquiri esse bem, eu disse, cara, eu hoje tenho um videogame que normalmente quem tem é filho de rico. Sim. E o melhor de tudo, com o meu suor. Eu vou trabalhar, que mãezinha nunca me deu nada. Sim. Aí é que eu vou trabalhar mesmo. E ali dos meus 11 aos 14 anos, onde eu adquiri meu segundo bem, eu trabalhei mais. Eu trabalhei muito até os 11 anos, trabalhei mais. Mas tá aí na escola normal? Não, na escola normal, nunca deixei de estudar. Também nunca fui o cara mais estudioso, não. Inclusive, hoje eu brigo bastante com os estudos. Mas hoje eu defendo e vou atrás. E quando foi até os meus 14 anos, eu comecei a vender Totolec picolé. Totolec picolé e ajudando minha mãe. E, consequentemente, a gente foi ganhando mais. Aquilo que eu passei 6 anos, 5 anos para me adquirir, o outro bem, em 3 anos eu adquiri, que foi uma máquina digital da Samsung. Na época do Orkut, aquela fotinha na frente do espelho, era um sucesso, né, cara? Foi outra reflexão. Eu tô usando isso porque, de fato, foi o que eu adquiri na época. Eu falando isso aqui de 15 anos atrás, 17 anos atrás, cara, era muita coisa. Quem tinha uma máquina digital há 17 anos atrás, pra mim que vindo da periferia, era rico. Eu lembro que minha tia também, quando adquiriu uma máquina, era uma grande coisa mesmo. E eu não utilizava isso em um formato de ostentação naquela época, eu não sabia isso. Sim. Eu sabia o que era isso. Era mais orgulho mesmo de eu ter conquistado algo através do meu suor. Algo que tu plantou e tá colhendo. Exato, meu irmão. E eu aprendi um negócio. Eu vou trabalhar muito. E com 17 anos, aos meus 18 anos, eu disse que eu queria empreender. Eu quero empreender. Meu filho, vá fazer uma faculdade, eu lhe ajudo a pagar. Mas tu não trabalhou pra ninguém? Não, nunca trabalhei pra ninguém. Nossa. Na verdade, trabalhei pra todo mundo, né? No final das contas, né? Eu trabalhei pra todo mundo, né? Mas nunca assinou a carteira? Não, assinei minha carteira de uma forma estratégica, né? Sim. Porque minha mãe tinha a empresa dela, eu disse que eu queria assinar para 1 ano e meio dar baixa e receber o seguro-desemprego. Inclusive, eu tenho minha carteira assinada, né? Em um dia eu vou até mostrar a minha carteira assinada, né? De forma estratégica. Mas, na verdade, também eu trabalhei muito tempo pra ela, né? Trabalhei muito tempo pra ela, então só fui usufruir depois do meu 18. Pode dizer que é assim. Ela pagou a rescisão, né? Só não pagou os 40% e a rescisão, a multa. E, cara, quando foi ali os meus 17 aos 18 anos, é onde vem os nossos maiores desafios, porque a nossa cabeça ela tá muito confusa. Hoje, quem não tem já uma opinião própria para suas ideias, seus projetos, a gente fica muito atrapalhado. Qualquer dicasinha que vem, confunde a nossa cabeça, faz com que a gente mude de projeto, mude de segmento, mude de qualquer outra coisa, porque a gente não tá com a nossa ideia 100% formalizada naquilo que a gente aprendeu e quer para a vida. E nesse momento, dos meus 17 aos meus 18, estava perto de terminar já o ensino médio, existia uma confusão muito grande
o que era que eu ia fazer, aonde era que eu ia começar, né? E eu não gosto de começar e mudar e trocar. Eu sempre fui uma pessoa bem decidida naquilo que eu tô fazendo e faço o negócio dar certo. Já, eu quero que tu me lembre, quando tu disse que me conheceu através de uma pesquisa. Sim. Normalmente é porque a gente é um pouco conhecido e as pessoas acabam buscando na gente uma referência. A gente copia o que dá certo, viu? Pronto. Isso é um desafio que eu vou mostrar mais na frente. Sim. Isso é um incentivo que faz com que a gente parte para outros negócios e trabalhe com outros tipos de produtos ou serviços. Sim. Que foi uma ideia que eu tive em 2013, 2014. Quando eu vi isso acontecendo. As pessoas próximas a gente, usando a gente como referência, fazendo tudo que a gente estava fazendo. Opa, sim, a gente está atraindo mais concorrentes do que clientes. Sim. Então, estamos trabalhando, talvez de uma forma errada, ou gastando muita energia apenas em um negócio, em um modelo de negócio. Foi onde a gente partiu para outras coisas. Cara, mas quando com 18 anos tu pensou, tipo, cara, vou fazer alguma faculdade ou não? Ir logo para empreendedorismo? Não, eu tinha raiva de faculdade. Eu só não gostava, como eu tinha raiva. Por quê? Poucas pessoas que naquela também, né? época... Não, até porque no bairro eu contava nos dedos as pessoas que eram formadas. Mas as poucas que eram formadas, elas ganhavam o mesmo tanto que eu ganhava, sem ter zero estudo. Sim. Você entendeu? Então, assim, minha forma de calcular o investimento em estudo era isso. Cara, eu vou estudar 4, 5 anos pra mim não ter dinheiro, pra mim não ganhar dinheiro? Sim, não quero, né? Hoje não. Hoje eu já... curso de direito, hoje já é uma forma bem intencional, como eu vejo os estudos, mas também a gente tem que ser intencional, sim, porque hoje o que a gente percebe é as pessoas indo para uma faculdade, indo para um curso, indo para uma palestra ou uma mentoria, sem o real motivo, que é aprender. Sim. É só por lifestyle, é só por status, é só para mostrar para outras pessoas que tá correndo atrás, mas que de fato a pessoa ela não aprende. E pelo ambiente, porque tipo assim, é padrão nosso. Cultural de ir pra escola... Faculdade e trabalho, né? Sim. E no final você se aposentar. E muito tempo em INSS. Então, exato. Já quando dá tempo, né? Naquela corrida ali que tem como se fosse o pessoal comentando. Cara, mas eu vou ser sincero pra ti. Isso é uma cultura que não é errado. Sim. Eu vou lhe explicar. Errado é a gente querer fazer com que as pessoas ela queiram viver a mesma rotina e realidade que a gente vive. Sim. Eu quebrei muito cabeça com isso. Porque eu abraçava as dores de pessoas que ela não queria um certo crescimento para a vida, enquanto eu queria mais do que ela mesma acreditar nela. Sim. Foi aí que eu percebi que o errado não era a pessoa, o errado era eu. Fazer com que aquela pessoa abraçasse uma oportunidade que ia fazer com que ela crescesse 2, 5, 10 vezes mais na vida, mas exigia muito sacrifício e trabalho, e aquela pessoa simplesmente ela não queria isso, ela só queria um salário e queria trabalhar 6, 8 horas por dia, porque queria uma qualidade de vida com a família e com as pessoas que ele mais gosta e fazer o que ele mais gosta. E o Sim. quanto eu também sempre quis isso. Mas antes de querer ter uma qualidade de vida, eu primeiro busquei a real qualidade de vida, que muitas das vezes ela parte do lado financeiro. Sim. Até que a gente chega a um nível que pode escolher. Hoje eu vou trabalhar ou não. Sim. Por opção e por estrutura, por preparo. Não por querer viver uma qualidade de vida que muitas das vezes vai precisar de um pouco dinheiro para fazer o seu filho feliz, ou sua esposa feliz, ou alguém feliz, seja para fazer uma simples viagem ou comer uma simples comida. Sim. E às vezes as pessoas não têm o dinheiro para o mínimo. Então, a pessoa ela busca uma qualidade de vida em quê? Mediocridade, né? Mas entenda, ninguém tá certo, na verdade todo tá certo, ninguém tá errado. Porque cada um escolhe o que quer livre, o que quer pra vida, Sim. né? Então, tu falou nisso, eu quis compartilhar, porque durante muito tempo eu sofri com isso. Eu sofri, eu queria que as pessoas acreditassem naquilo que eu acredito. Cara, que mundo medíocre, que mundo... Às vezes a gente até generalizava o ambiente, às vezes a gente até era autocrítico, dizer, cara, como é que as pessoas amam a pobreza, como é que as pessoas... sentir superior às vezes, né? Exatamente. Porque é até um erro nosso, às vezes. Porque, tipo demais. Assim, concordo com isso. Eu acho que cada um é livre pra tomar suas decisões e que seja feliz. Eu acho que o grande lance da sua decisão é você realmente estar bem consigo mesmo. Aí, Brunão, voltando lá pra questão da faculdade, eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe falou, meu filho vai fazer uma faculdade. Eu, tá doido, mãe? Vou fazer faculdade pra quê? Sim. Se eu tenho 18 anos, eu ganho mais dinheiro do que quem é formado? Sim.
Aí a mãe, meu filho, mas vai estudar? Eu, não, mãe, vou não. E como eu te falei, a minha mãe nunca me adulou. Sim. Aí eu meti o louco de empreender, né? E, cara, no começo foi muito desafiador. Porque quando a gente vem de um ambiente que não te proporciona muitas oportunidades, você meio que acaba sendo aquele ditado popular, o cego em meio a tiroteio, ele não sabe pra onde vai. Sim. E aí ele pede discernimento a Deus e dizer, meu irmão, por onde é que eu vou? Né? E graças a Deus, Deus sempre esteve com a gente. E eu me lembro que quando eu tava perto de terminar os meus estudos, eu dizia pra minha namorada, que hoje é minha esposa, e pra mãe, eu tenho poucos dias, porque eu vou terminar os estudos, eu não posso ficar só em casa, não. Sim. E foi onde Deus me mostrou, através de uma inspiração, em um rapaz que tinha na feira. A feira que tu fala, a Feira da Parangaba? É porque eu falo feira, mas na verdade são várias feiras que envolvem a nossa vida. Ah. Existiam muitas feiras de verdade, mas a principal feira foi a qual eu arrumei essa pessoa que foi inspiração pra mim no começo, foi a Feira do Henrique Jorge, que na época acontecia nas segundas-feiras. Sim. E depois eu comecei a ir para as feiras dos bairros, sim, nos outros dias da semana, que terça já era no Jardim Iracema, quarta-feira já era no Pan-Americano ou no meu próprio bairro onde eu morava. A feira tinha aquele seu itinerário. Tava em alguns bairros. Porque eu ia pra feira até meio-dia, chegava em casa e ia pra escola. Eu estudava na parte da tarde. Então tu ajudava alguém ou tu já tinha teus produtos próprios? Não, na verdade, cara, assim, eu auxiliava o meu vô, né? O meu vozinho Geraldo. Ele ajudava minha tia na época. Sim. E ele era responsável por comprar as frutas e as verduras nas feiras. Ah, sim. E ele sempre precisava de alguém pra ajudar ele, pra trazer as coisas. Sim. E foi aí onde eu comecei a me apegar pela feira. Daí eu, nessas idas pela feira, eu comecei a me apaixonar por bugiganga. Por coisas, o pessoal chegava com uma sacola de coisa velha dentro de casa e quanto era? Era 100 e eu botava 10 e o pessoal vendia. Né? Era um dia de feira. Sim. E ali eu fui me adaptando, fui gostando daquele ambiente de negociações de venda. Sim. E foi quando tava perto ali já de eu encerrar o ensino médio, em 2011, eu disse que eu ia trabalhar com acessórios para celular. Sim. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu com R$300 que eu tinha, eu disse, eu vou investir esses meus R$300 nesse segmento. E fui no centro, em um chinês lá, comprei aqueles carregadorzinhos que era 10 na época, era um sucesso, era 10 em 1. Comprei umas antenas de televisão e uns controles. Sim. E peguei 2 gradezinhas, inclusive eu tenho várias fotos com essas gradezinhas. Ainda tenho essa gradezinha, inclusive eu não sabia, tá guardado. E a gente decidiu partir pro meio do mundo com essas 2 gradezinhas, né? Com muita vontade de vencer, com pouco recurso e pouco entendimento. Mas isso foi pra feira? Não, a gente ali já tava... Aos domingos a gente já tava indo pra feira. Sim. Porque antes da gente começar a vender acessório, eu já auxiliava o meu pai também aos domingos. Sim. Ele vendia salada de fruta. Sim. Então eu e minha esposa, a Aida, ela também já me auxiliava. E foi quando eu já tava perto ali de encerrar o meu ensino médio, eu disse que eu queria trabalhar pra mim mesmo, pros outros, né? Na verdade, sim, a gente sempre fala, né, pra trabalhar pra mim mesmo. E tua namorada tava muito focada. Ela sempre esteve comigo. No propósito em si, sempre, né? Sempre. Ela tinha 15 anos quando eu conheci ela. Sim. E eu tinha 17 anos. Que massa. E ali pode-se dizer que foi um brilho mesmo, ali foi uma oportunidade que eu tive de seguir por um caminho diferente, sim, né? Através de princípios e valores que a gente tem. Então o parceiro iguais. E a parceira importa. Não, demais. E eu digo muito em todas as palestras que, cara, se não fosse a minha esposa, eu não estava onde eu estava. Se não fosse a minha esposa, eu posso te dizer que eu era 30% do que eu sou hoje, financeiramente. Mas talvez eu não seria o homem que eu sou. Nossa. Com princípios e valores, com a referência que a gente é, não somente no empreendedorismo, mas também como um pai, como um esposo. Sim. Apesar de durante muito tempo a gente não ter demonstrado muito isso para eles mesmos, para minha filha e para minha esposa, sim, e para minha mãe, mas hoje a gente pode sim ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor filho, mas eu sempre deixo muito claro que no passado eu não fui porque eu queria fazer aquilo que nenhum da minha família tinha feito. Sim. Era trabalhar muito para correr atrás daquilo que a gente nunca tinha construído até então, né? E foi satisfatório. Durante muito tempo, a gente chorou trabalhando muito, né? E sempre minha esposa, ela esteve comigo. Pode-se dizer mais ela do que qualquer outra pessoa. E ela sabe os desafios que a gente encontrou de
se reerguer a cada situação difícil que muitas das vezes queria fazer com que a gente desistisse. Sim. Né? E o nosso propósito, nosso objetivo de correr atrás daquilo que a gente queria era muito maior do que o nosso medo, muito maior do que os desafios, muito maior do que qualquer outra coisa. E graças a Deus, cara, foi passo a passo. E uma coisa que tu falou, que se inspirou ali na gente, usou a gente como referência para fazer o trabalho lá na empresa, eu percebi isso em 2013. Em 2 anos, naquela época, a gente já, antes de existir a internet, a gente já era muito conhecido na internet, né? Por isso que eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade, que a gente era do digital antes de existir a era digital mesmo. Mas Antes de existir a palavra digital. Como é que tu começou esse teu pensamento pro digital? Cara, Tipo assim, foi algo assim, cara, eu que sempre eu tô vendo que dá certo. eu Ou s- vou seguir essa tendência, algo novo. Como eu era a sempre tua- gostei de me comunicar. E a forma Sim. de me comunicar era numa rádio, eu indo para uma rádio, seja através de adesivos, seja através de propaganda, outdoor, seja através de eventos, festas, seja do jeito que for. Sim. Inclusive, na época eu gostava muito, em um canal que eu adquiri muita autoridade e clientes, foi na época que eu gostava de festa, forró. E, Sim. cara, esse meu amor, essa minha paixão por comunicação me fez me apegar de fato pelo marketing no modo geral. Sim. E na época, ali em Tu 2013... já sabia que era marketing? Não, eu não entendi o que era marketing, não. Sim. É como eu te falei. Desde o começo eu já fazia muita coisa e hoje as palavras têm um Sim. sentido, né? Sim. Hoje as palavras têm um sentido. Sim. Mas antes de existir marketing, antes de existir gestão, antes de existir comercial, antes de existir liderança, todas essas palavras que a gente usa pra ficar bonito, a gente já fazia tudo. Sim. De uma forma, eu não posso dizer que é errada. Sim. Pode-se dizer sem Sem- controle, é, sem organização, sem sem aquela intencionalidade. intenção, sem Sem intenção. intencionalidade, pronto, né? E, cara, esse meu amor pela comunicação me fez, aonde eu tinha a oportunidade de aparecer e mostrar o meu trabalho, eu aparecia e mostrava meu trabalho e meu resultado, através de uma série de produtos e serviços que na época a gente vendia. E quando apareceu o Orkut, a Na época fotinha do Orkut, lá, eu já era apaixonado já por foto, sempre Sim. gostei. Meu amigo, eu meti marcha, era foto todo dia. Na época não existia vídeo não, na Sim. época era só foto, né? Era foto todo dia, eu me lembro que eu tinha um Sony Ericsson, pretinho. Aquele com o teclado laranja? Pronto, exatamente. E eu pegava, batia a foto, passava via cabo, né? Na época a internet era discada. Cara, quando eu postava uma foto era um sucesso, infravermelho. E pra mim, eu posso te dizer que um dos principais fatores que me fez se a referência que a gente é hoje foi a comunicação. Às vezes nem sempre era da forma certa ou do jeito certo, mas era a comunicação. Sim. E de alguma forma eu extraía algo daquela comunicação. Seja mais um cliente, seja mais um admirador, seja mais um percentual mais de autoridade, Hoje a gente de chamava que era reconhecimento. a gente chamaria que era o funil, né? Exato. A primeira etapa do funil ali, né? Mas que massa. Ei, mas eu queria, antes de tu chegar nesse ponto aí, eu queria só entender o seguinte. Na época que tu tava vendendo ali na calçada e tudo mais, foi antes disso, então? Antes do lance da Raio, ou era nessa época também? Não, é quando a gente começou na calçada, eu vou mostrar agora, vou contar um Sim. pouco do começo, é porque Eu a nossa quero saber história o é bem seguinte, complexa. que eu fiquei Ó, curioso. Se na época da calçada, tipo assim, tu trabalhando lá, tu já tinha realmente, assim, uma visão de onde tu ia chegar? Tu já trabalhava pra isso ou era, tipo assim, só aquele cara, bom eu vendedor? vou ser sincero pra ti, né? Ah. Porque é bonito quando as pessoas falam. Eu já sonhava ali. Hoje, tudo que eu faço é sonhando nos meus próximos passos e sabendo qual é o caminho que eu vou chegar. Sim. Já contando com os imprevistos. A diferença só é que alguns resultados que a gente imagina que vai ter daqui a um ano, se nossos micros resultados de 3 meses, 6 meses não der certo, eu vou saber que não vou chegar em um ano, vou chegar em 1 ano e meio, em 2 anos. Sim. Mas hoje a gente já sabe metrificar. A gente Sim. sabe de fato ser intencional onde a gente quer chegar. Mas na época não existia isso, não, fi. Na Sim. época era trabalho, trabalho, trabalho e 20 horas por dia. Pronto, o Era foco uma era máquina. trabalho Era uma máquina. e Aí eu tu vou era um te... bom vendedor. Pronto. Aí tem a historinha dos 6 anos que eu comecei ajudando minha mãe, até Sim. os 11 anos que eu conquistei o videogame, 14 anos minha máquina digital, aí fui vender picolé, totolec, aí com 17 anos minha cabeça estava confusa, eu fui querer empreender com R$300 eu comecei, e deu certo. E hoje as pessoas não querem Sim. sempre criar algo que vai fazer você acreditar que não dá certo. E na Sim. época deu certo. Agora entenda, eu não quero que as pessoas, use como referência 13 anos atrás com hoje não, que hoje o negócio tá diferente. Sim. Mas a maior dificuldade das pessoas é entender que, dando o primeiro passo, você vai saber
qual o tamanho da dificuldade que você vai encontrar. Aí a escolha sua permanecer ou não. O problema é que as pessoas hoje, ela não tem margem para erro, não se prepara para dar esse próximo passo. E eu, por motivo de nunca gostar de luxo, eu nunca fui vaidoso, apesar de eu sempre ter gostado de me cuidar, mas não considerava isso como uma vaidade para mostrar, e sim por cuidados pessoais mesmo, né? Mas também não era uma coisa que, se não tivesse, ia me fazer mal, né? Eu me acostumei em não ter. Então, quando eu comecei a ter, eu vi que era fruto do trabalho. Nossa. E com 18 anos, eu fui no centro, consegui com as 2 gradezinhas empreender. Aí como ficou minha rotina? Minha rotina ficou de 6 da manhã até meio-dia nas feiras de bairro, de 1 hora até 6 horas, escola. Essa era a minha rotina. E quando eu terminei os... e detalhe, aos domingos ajudando meu pai. Sim. Certo? E quando eu terminei os estudos, eu tinha que arrumar algum negócio que ocupasse, algum espaço que ocupasse o meu tempo na semana, porque eu não podia depender somente da feira, Sim. ou das feiras até meio-dia. Era muito desgastante, que a gente se acordava muito cedo, pra gente chegar lá, ter o nosso espaço, pra ninguém ter pegado o nosso espaço, né, solzão e pressão. E Papai do Céu mostrou a calçadinha de frente ao Banco Itaú, foi onde a gente começou tudo. E aí, ali a gente ficou de segunda a sexta. Olha como é louco, ali foi nos meus 18 anos. Dos meus 18 anos até os meus 20 anos, foi trabalhando 20 horas por dia. Era de 2 da manhã às 6 horas da manhã, era de 2 da manhã, às 6 horas da manhã eu me acordava, e de 6 da manhã até 2 horas da manhã era pau na máquina, eu era tudo. Eu era gestor, eu era gerente, eu era Vendedor. dono, eu era empreendedor, era vendedor, era entregador, era faxineiro, era financeiro, era tudo. Sim. Na época eu não era RH não, porque eu não era bom ainda de funcionário não. Não era um banquinho ali, tu chegava com o produto? Ou tinha um... local lá? Não, eu chegava, todos os dias eu pegava minha gradezinha, botava dentro do carro da mãezinha na época. Agora eu lembrei, a grade, Na tá época falando naquela era. gradezinha assim... Aquela que deixa a gradezinha, sim, exatamente. sei qual é. Aí eu botava dentro do golzinho da mãezinha, que a mãe tinha um golzinho 96, que pra mim pode-se dizer que foi uma grande ajuda, mas também quando eu não tinha ele, eu botava a gradezinha na mão e ia-me embora, saí de casa com uma gradezinha com mochilazinha, ia-me embora. E quando foi com 20 anos ali, eu tava com 2 anos e meio mais ou menos já no negócio, eu disse pra Aidla, meu amor, eu não aguento mais trabalhar muito. Porque eu tenho que me acordar às 6 horas da manhã, aí eu tenho que trabalhar aqui até 6 da noite na banca, eu tenho que chegar, eu tenho que fazer entrega ainda no bairro, nos bairros próximos para atender a necessidade da galera, e eu tenho que ficar no celular até 2 da manhã respondendo as pessoas, para 6 horas me acordar de novo. Eu tenho que fazer alguma coisa que eu possa fazer com que essas pessoas que ela ocupam o meu tempo, quando eu chego da Parangaba até aqui, possa ser atendido sem precisar de mim. Sim. A forma é abrir a loja. Mas na época minha esposa já estava perto de terminar a faculdade, ela já tinha um trabalho dela já há 3 anos. E eu disse, meu irmão, vou chegar pra uma menina dessa aqui, eu vou dizer o quê? Que na época era só minha namorada. Sim. Não era algo muito sério. Era namoro de aventura ali, tava 4 anos, 3 anos. Tava com 3 anos que eu tava com ela, vai e volta, né? Aquele negócio de gente novo, caba gaiado, gosta, né? De aproveitar a vida. E eu disse, meu amor, você tome de conta desse projeto aqui. E ela, sem medir esforço, na mesma hora, ela já se disponibilizou de estar ali ajudando a gente. Ele disse, eu tô com você. Nossa. Já no outro dia eu aluguei o ponto e já meti em marcha, pintei, botei uns vídeos lá improvisado e inclusive eu tenho umas fotos ainda aqui. Botei uma televisãozinha sempre de 14 polegadas e taquei 3 controlezinhos, era massa na foto. Na foto dava pra ver mais grade do que produto, né? Mas eu fiz. Sim. Né? E ali, quando foi logo no começo, foi engraçado que quando ali nos 3 primeiros meses de loja, eu não faturava quase nada ainda. Aí eu chegava no final do mês, eu tinha prometido pagar um salário pra minha esposa, né? Na época namorada, mas eu tenho que pagar o salário da menina, porque ela não tá junto comigo. A minha precisa ganhar o trabalho dela, precisa ganhar o dinheiro dela, porque ela tá trabalhando, né? Então o que a gente vai fazer? E aí, graças a Deus, Papai do Céu foi abençoando. Depois ali com 6 meses a gente já tava faturando o suficiente pra pagar o salário dela. Mas, cara, invocado é quando a gente... Eu quero saber, até se tu já tá falando da loja aí, mas assim, quando tu tava ali já com a gradezinha na calçada, tu já tava fazendo algumas coisas que te gerou sucesso depois, né? E hoje tu tem mais experiência pra poder identificar isso, né? Quais as habilidades que tu tinha naquela época tu acredita que foi fundamental pro sucesso que tu teve depois, posteriormente? Tipo assim, cara, o que é que tu já fazia ali que hoje tu consegue identificar que pronto, é um ponto fundamental pra quem empreende? Pronto.
Logo no começo, eu não sabia de fato o que eu estava fazendo de forma estratégica. A única forma que eu estava fazendo era trabalhar e atender a Sim. necessidade das pessoas. Então, posso te dizer que uma estratégia que eu fui muito assertiva foi trabalhar muito. Sim. Porque nessa parada de trabalhar muito, você atende muitas pessoas Sim. que acreditam no seu trabalho no começo que você está iniciando a sua jornada e faz com que você saia da sua zona de conforto para atender uma pessoa. Sim. Meia-noite, 11 horas. E eu sempre fiz isso sem medir esforço. Se fosse para comprar uma antena de R$ 5 ou um controle da Semtoshift de R$ 5 para me fazer uma entrega 10 horas da noite, meia-noite, eu ia. Eu não medi esforço. Quantas e quantas vezes minha namorada ela me ligava 10 horas da noite e eu dizia, amor, eu tô numa entrega. Amor, vim fazer uma entrega. Amor, eu tô trabalhando. E outro, viu? Quando às vezes a gente entrava em conflito porque eu tava trabalhando muito, eu dizia, meu amor, minha prioridade é o trabalho. E dizia pra ela, se você quiser, beleza. Se você não quiser, tá tudo certo. Mas entenda, a gente tem que priorizar aquilo que ao longo prazo de fato vai fazer com que você tenha um certo conforto. Sim. Eu não poderia até então, por mais que eu amasse ela era a mulher da minha vida, fazer com que eu, pelo fato de eu ter a oportunidade de ganhar mais, trabalhando mais, escolhesse só uma noite com a minha namorada. Sim. Então hoje, o digital, infelizmente, ele acaba poluindo um pouco a mente daquelas pessoas que querem ter uma vida próspera, mas se baseia pelas pessoas que já alcançaram algo que no passado tinha a oportunidade de ser que eles se tornaram através do digital, mas hoje é bem mais difícil. Então faz com que as pessoas hoje elas não entendam que o fator principal, trabalhar muito. Sim. Isso foi um fator principal. Segundo, comunicar aonde você tem oportunidade. Naquela época, eu não entendi o que era marketing, como eu te falei. Eu já colocava outdoor, eu colocava placa, banner, panfletagem, moto de som no bairro. Eu patrocinava já time de futebol, patrocinava campeonato. Eu fazia o que era necessário, fazia minhas ações ali. Queria aparecer. Meu irmão, eu queria aparecer. Sim. Eu queria aparecer. Eu não tinha como metrificar o que aquelas ações elas me traziam. Eu só sabia que a conta estava fechando. Sim. E quando eu cheguei a esse nível de precisar colocar uma loja no bairro, é porque de fato a gente já tinha se tornado ali, naquele primeiro momento, uma referência no bairro. Por isso que quando eu chegava às 6 horas da noite da banca, eu ainda ia atender as pessoas até meia-noite. Porque eu ia entregar um controlezinho ali, ia entregar uma antena ali. E assim a gente foi conseguindo cativar as pessoas pelo esforço. Sim. E depois do esforço pela entrega. Eu não vendi o melhor produto, mas também eu não vendi o produto mais caro nem o mais barato. Mas eu entregava. Sim, ou seja, já tinha, se fosse pegar de hoje, já tinha um foco total no cliente. Foco total. Cara, eu me lembro quantas e quantas vezes greve de banco, greve de polícia, greve de ônibus, greve de tudo. Lá onde eu ficava, na calçada, que é um centro comercial, não tinha pessoas por causa dessas greves. Sabe o que eu fazia? Eu vou ficar em casa, eu vou trabalhar, fi. Eu tenho muitas e muitas fotos, eu lá sentado esperando o cliente. Aí olhava para um lado, a 1 quilômetro do meu lado direito, 1 quilômetro do lado esquerdo, não via uma pessoa. Eu, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Aí olhar pro céu, aí papai do céu dizia, fica aí, fi, fica aí. E aí, independente do que eu ia faturar, eu tava lá. Sim. O problema é que as pessoas hoje, elas não têm, algumas pessoas, posso te dizer, ela não tem esse entendimento de que você vai precisar fazer muitas coisas hoje. Sim. Que não vai valer a pena financeiramente, de reconhecimento, entre outras recompensas. Mas baseado naquilo que você quer, você vai precisar passar por isso. E eu olhando hoje, no cenário atual, vendo minhas lojas lotadas, meus empreendimentos prosperando, eu vejo o quanto valeu a pena aquela ida na chuva, toró d'água, que ninguém queria ir trabalhar, valeu a pena. Sim. Então, assim, isso me fez abraçar uma oportunidade de crescimento que até então eu não entendia, mas aconteceu. O esforço, a determinação, que infelizmente hoje nem sempre as pessoas conseguem ter esse entendimento. Eu falo porque aparentemente pareceu ser um cabo velho, né? Quando eu falo do passado, né? Sim, mas aos 30 anos atrás, né? Mas, cara, pode-se dizer que o mundo mudou de 10 anos pra cá. Sim. O mundo mudou totalmente. Então, assim, foi da pandemia pra cá, foi um virar de chave, foi um novo rumo. E algumas pessoas teve o entendimento antes da pandemia e outros só teve o entendimento de vida depois da pandemia. Sim. Meu irmão, se eu não tivesse o entendimento de vida antes da pandemia, somente da pandemia pra cá, a minha visão era totalmente fácil de empreender. Sabe por quê? Porque na pandemia todo mundo pipocou. Na pandemia, quem decidiu empreender
Ninguém viu o desafio. A grande maioria das pessoas, a grande maioria, poucos negócios foi afetado, como turismo, eventos, entre outras coisas. Mas todo mundo que decidiu empreender na pandemia, apesar, infelizmente, Sim, da tragédia, dos sim. desafios, teve sucesso. As pessoas que decidiram empreender na pandemia, meu irmão, os pessoal viram dinheiro que nunca viram. Principalmente no digital. Aí não passaram pelo desafio. É o quê? Ano seguinte, pós-pandemia, mercado já voltou ao normal. Então, quem tinha nome, continuou. Quem não tinha, fechou. Verdade. Foi o que aconteceu. Então, assim, essa minha forma de entender a vida antes da pandemia e depois, quando eu falo, há 10 anos atrás, é porque é duas formas de levar a vida. Eu tenho só 31 anos, filho, mas eu vivi muitas coisas nessa minha jornada. Por quê? Porque eu atendia centenas de pessoas. Quando eu tava falando nos bastidores contigo que um dos negócios que me desgasta mais é o varejo. Sim. Enquanto nas outras, quase todos os outros é serviço, eu gasto o mínimo de energia e a lucratividade lá em cima. Enquanto o varejo, a gente precisa abrir as portas, precisa estar de sorriso, escancarado para atender centenas de clientes com centenas de ideias diferentes, centenas de mentalidade diferente e comportamento diferente. Você entendeu? Rony, e outra coisa que eu queria saber. Tu hoje em dia tem todo o conhecimento da gestão, do controle. Inclusive, tu faz mentoria, faz a questão dos teus eventos voltados para isso, né? Para acelerar a empresa, negócio e tudo mais, que daqui a pouco a gente vai falar sobre. Nessa época, onde é que tu buscava esse conhecimento? Foi na marra? Como é que foi? Como é que, tipo assim, como é que despertou assim? Meu irmão, tem que começar a ser empresário. Cara, porque até então aí tu tá, tipo assim, na ideia de muito empreendedor. Sim. Abriu o mercado. Sim. Foi dando certo e tal, mas a gente sabe que no mundo dos negócios a gente tem que ser empreendedor, mas também tem que ser empresário. Sim. Tem que ter gestão, meta, Sim. planejamento. Onde é que chegou o teu momento Cara, nesse sentido? Por incrível que pareça, foi há 3 anos atrás. 3 anos? 3 anos atrás. Agora eu vou lhe explicar. Eu vou dar continuidade desde o começo, rápido, e depois eu chego para esse momento de empreendedor e empresário. Sim. Eu te falei que uma das coisas que me chamou a atenção foi quando as pessoas começaram a me usar como referência. Sim. Fez com que o meu mercado começasse a ter que usar estratégia. Na época, eu falo hoje estratégia, mas eu não entendia que a palavra na época era estratégia. Sim. Eu só fazia. Adila, vamos vender outros produtos. Vamos fazer com que essas pessoas que têm a confiança na gente, que antes era nosso cliente, se tornou concorrente, comprem outros produtos. Comecei a vender perfume, relógio e joia. Produtos de ticket alto. Que era totalmente diferente eu ter que vender 20 capas e película para ter um lucro no que na época eu tinha no relógio, no perfume, nas joias. Sim. Então, essas pessoas que se tornaram concorrentes minhas, todos os amigos dela e família dela compravam a mim, certo? Sim. Mas a partir do momento que eu fazia elas me comprar esses outros 3 produtos, elas me indicavam para esses outros 3 produtos. Consequentemente, quando o cliente estava na minha loja, ele também levava uma capa, uma película, um carregador, porque não ia esperar comprar do cabo que me indicou. Até porque no varejo tem muito disso, né? O cara vai comprar uma coisa, já tem um mix de produtos. Exatamente. É incentivado já pelo ambiente. Exatamente. Sim. Isso foi um passo, foi assim, pode-se dizer que esse meu entendimento na época já foi uma virada de chave. Sim. Já foi uma virada de chave. E daí os anos foi se passando. Quando foi em 2017, 2018, 2019 aproximadamente, eu agreguei mais valor. Com o quê? Porque eu já vi que perfume, joia e relógio já estava se popularizando. Comecei a trabalhar com celulares. Por que eu quis trabalhar com celulares? Pela questão de muitas pessoas ter confiança no meu trabalho. E para me usar essa minha base de confiança de pessoas que tinham confiança no meu trabalho, era o quê? Eu não podia vender os mesmos produtos. Porque eu já estava vendendo os mesmos produtos. A forma de crescer não era, talvez, fazendo uma pessoa aumentar o ticket médio comprando 2 produtos do mesmo. Que hoje é usado muito nas consultorias, né? Na época, eu peguei e decidi vender celular. Eu quero vender celular, mas dá muito trabalho. Mas tudo na vida dá trabalho, eu vou vender celular. E, cara, o primeiro mês foi um sucesso, o segundo mês, primeiro ano foi um sucesso. E hoje a gente, de fato, é uma referência. Hoje eu tenho prazer de onde eu chego. Quem aí usa celular lá, dono de celulares? E, tipo, sempre tem 1, 2, 5, 10 que levanta a mão. Então, assim, isso pra mim é prazeroso. Mas também a gente leva esses próximos passos da nossa jornada empreendedora, não somente como algo a mais que deu certo, mas sim de prazer de ver as pessoas usando um produto da gente. Massa. É uma forma de confiança. Produto, tá um papo muito bom. Acabei de fazer essa semana, que é um presente do Clubecast pra ti. Coisa Inclusive, boa, me dá meu celular aí só pra fazer uma filmagem aqui. Ixi! O papo iniciando, eu fui esquecendo aqui, que é a nossa caneca que bom. aí oficial. Já Coisa pode abrir boa. aí pra eu poder até fazer um vídeo aqui, ó. Pegando aqui a
Caneca oficial do Clubecast pra tu botar lá o teu café. Rapaz, olha caneta. aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha aí, rapaz. Que coisa linda. Aí. Top de verdade. Isso aqui ainda tem um sachêzinho aí já pra segredo, preparar. é um segredo, né? Tamo junto, viu? Massa. Nós. Ei, Rony, aí tu tá... Pronto, aí... Como é que chegou? Não, já cheguei em 2019. Certo. Certo? Aí em 2019 eu vou te mostrar como era a nossa rotina. A nossa rotina era segunda a sexta, banquinha. Segunda a sábado, loja. Domingo, feira. Trabalhando 20 horas por dia, 7 dias por semana. Folgando apenas 3 dias no ano. Folgava 3 domingos no ano. Era o domingo de Ano Novo, de Carnaval e de Semana Santa. Não foi fácil. Hoje, ver as pessoas medindo esforço para querer atingir um resultado grande, faz com que eu entenda... Meu irmão, não sei se hoje é eu que estou trabalhando errado ou as pessoas estão entendendo errado, né? Então, sempre quando eu vou usar a palavra trabalhar muito, trabalhar duro, trabalhar bastante, Isso é top. Trabalhar achar que tá cansado. E vai pra cima, assim. Por isso que hoje eu sou um pouco acelerado, porque eu sempre precisei ser muito, além do que eu mesmo conseguia. Deus foi misericordioso que nunca deixou eu ficar fraco, glória a Deus, né? Mas em muitos momentos a gente tava ali fraco fisicamente, né? Mas, como falei, a nossa vontade de vencer... Até porque a rotina, o pessoal nem imagina. Às vezes o pessoal olha só, tipo, o resultado, às vezes, mas não olha os bastidores ali. Né? Cara, eu tive uma certa vaidade até a compra do meu primeiro carro. Porque eu queria comprar um carro, mas não era vaidade e ego de dizer, olha, eu tô com um Corolla. Na época eu comprei um Corolla e... vi que não era tudo, né? Depois eu parti para outros carros e vi que não era tudo. Depois fui viajar e vi que não era tudo. E daí eu fui entendendo que a vida ela não é feita de conquistas, né? É feita de momentos e de conquistas. É feito de escolhas, é feito de pessoas, situações que a gente escolhe querer para a nossa vida, para o nosso futuro. Sim. E é isso. Para me dar continuidade e chegar ao empreendedor, ao empresário. Que isso aí é o que muitas das vezes, infelizmente hoje, grandes empresários ainda estão com a mente de empreendedor. Porque eles não viraram essa chave de saber que uma empresa ela precisa ter seus processos, ter sua equipe, precisa rodar independente dele. Inclusive, o teu exemplo é muito isso, né? Porque, tipo assim, tu cresceu ali de forma... Tipo assim, tu era um bom vendedor, começou a entrar grana e tal, começou a evoluir ele meio que sem... planejamento. Sim. Foi realmente ali no teu crescimento, do teu poder de venda, a tua comunicação. Sim. Já fazia algumas estratégias ali que te deu resultado, mas tu não tinha realmente essa mentalidade da gestão que tu tem hoje em dia, inclusive. Sim, não. Por isso que eu queria entender, inclusive, isso. Tipo assim, onde é que te alertou? Porque às vezes assim, como é que eu vejo? Muitos empresários, ele acorda pra isso aí quando, sei lá, vê que a empresa tá quebrando. Ou vê que, tipo assim, meu irmão, não tô sabendo nem pra onde é que tá meu dinheiro. E é a grande maioria. E aí começa isso é uma realidade. Hoje eu queria poder citar números aqui, baseado num ambiente que a gente vive, Ceará. Sim. Cara, é muitos as pessoas que confundem a questão de ter uma empresa que dá lucro e ele ganhar dinheiro. É duas situações diferentes. Eu ganhar dinheiro, eu entrando dentro do negócio, qualquer negócio vai dar certo, provavelmente baseado no meu entendimento. Agora, eu não quero mais negócio para mim entrar e dar certo comigo. Sim. Eu quero que através do meu entendimento, do meu investimento e das pessoas que eu escolho para estar do lado, eu consiga construir uma empresa que ela dê lucro e tenha o seu valor e daqui a um dia, seja para vender ou seja para fazer o que for para fazer. Você entendeu? Mas basicamente o meu entendimento hoje é isso. Se for para algum negócio para mim ganhar 50, 100 mil reais, para mim ser a pessoa principal, eu não quero. Até porque eu tô sacrificando esse lucro já de outros negócios que a gente tem consolidado para partir para outras coisas que vai fazer com que eu escale entendendo de processos e pessoas. Massa. E quando foi na tua jornada, tipo assim, pô, tu começou ali com a Top Case. Virada de chave. A maior virada de chave. É isso que eu quero entender. Pandemia. Pandemia. E quando a pandemia chegou? Tu sentiu, tipo assim, caramba, tipo assim, eu acertei, depois bota mais água aí. Eu acertei agora, realmente eu vi que o negócio deu certo. Qual foi o... Sabe quando foi? Quando foi? Eu vou te dizer quando foi que eu acertei. Foi todo dia. Nossa. Foi todo dia. Não tem segredo, não. Porque todo dia a gente aprendia e acertava algo. Todo dia eu errava e perdia e acertava algo. Porque em cima daquele erro, eu tenho um pavor de errar as mesmas coisas. A única coisa que eu erro as mesmas coisas é os português, que não deu tempo de estudar quando era mais cedo, né? Aí eu só erro os português, mas a gente tá estudando pra isso, né? Mas matemática a gente sabe calcular, graças a Deus, né?
Pandemia. Cara, olha aqui a visão que eu tive da pandemia. Pandemia chegou, até o último dia eu disse que eu nunca ia sair da calçadinha. Porque na calçadinha eu não tinha custo, calçadinha eu não pagava aluguel, não pagava energia, e eu não tinha 5, 10 funcionários. Naquela época eu tinha 2 funcionários. Olha a minha visão. Sim. A visão do empreendedor é essa. É o que é que eu vou colocar no meu negócio que vai tirar dinheiro meu, então eu não coloco. Qual é a ferramenta que eu vou colocar? Qual é a estratégia que eu vou usar que vai precisar investir dinheiro? Qual é a pessoa que eu vou colocar? Vou ter que pagar um salário? Qual é o que? Não quero gastar. Vou morrer aqui dentro, pai, dentro do negócio. É o que acontece. Aí o entendimento foi o quê? Até o último dia eu não podia sair da calçadinha. Mas no dia seguinte foi lockdown. Não tinha esse negócio de querer. Foi Sim. todo mundo. Aí eu entendi que foi pra mim e foi pra todo mundo. Se foi pra todo mundo, filho, todo mundo tem que se virar. Sim. Agora sim, a partir do momento que eu tinha que ficar em casa e outras pessoas tinham que ficar no meio da rua, aí era doloroso, né? Era desigual, Sim, não, com certeza. não poderia. Todo mundo. Aí eu disse, olhei pra galera, eu tinha na época 3, 4 colaboradores, acho que eram uns 3. Disse, meu amigo, eu vou demitir todo mundo. Tá doido? E eu vou trabalhar mais não. Eu vou entrar em depressão dentro de casa. Eu vou trabalhar. E tu que já gostava muito de trabalho, né? Eu amava trabalhar. Naquela época eu amava trabalhar. Sim. Né? Hoje eu também amo, mas de uma forma diferente. Hoje, de fato, quando a gente parte para ser investidor, a gente tem que amar Sim. trabalhar ao mesmo tempo e ter um resultado em cima daquilo. Naquela época eu amava trabalhar, que eu não Sim. tinha ego, não tinha vaidade por nada, só queria trabalhar, não tinha conta. Tudo Sim. eu comprava à vista, era lindo e maravilhoso naquela época. Sim. Eu preciso ter uma outra visão do meu negócio. Eu vou começar a focar na loja. Até então, a loja tinha, na época, uns 6 anos, a loja física. Sim. 6, 7 anos. Que é o mesmo quanto que Mas tá eu hoje em não dia? tinha entendimento. Sim. Mas eu não tinha o entendimento da loja física, de como extrair da loja física. Foi que, na pandemia, eu peguei e fui trabalhar dentro da loja. Aí comecei a trabalhar do começo ao fim, vendo a rotina. Qual foi a primeira experiência? De eu almoçar numa mesa. Até então, tava com 8, 9 anos que eu não sabia o que era almoçar numa mesa, pai. Eu, vixe, cara, tô almoçando com minha mãe e com minha esposa, coisa linda, coisa maravilhosa. Pra mim continuar fazendo com que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Tá dentro da loja. Mas eu tenho que voltar pra Parangaba, daqui um dia vai sair o lockdown, eu tenho que voltar pra calçadinha. Sim. Passou um mês, sucesso, passou 2 meses, sucesso, Então terceiro quer dizer mês, que sucesso. tu tinha loja e mesmo assim tinha calçadinha lá. Tinha, calçadinha. Era uma franquia. Não, a calçadinha eu faturava 5 vezes mais do que a loja. Massa. Sim. A calçadinha eu faturava 5 vezes mais do que a loja. É, A calçadinha imagina. era que era o lucro. Imagina porque eu tinha uma experiência com isso aí que eu pensava que era uma coisa e era outra. Mas entendo, com calçadinha eu não escalava. Sim. Calçadinha eu sim, não virava empresário. Sim. Porque o espírito, o ambiente de rua, ele faz com que a gente ganhe dinheiro, mas nem sempre tem a visão de empresário. Sim, sim. Você entendeu? Sim. Aí é um fator que faz com que você ou priorize ganhar dinheiro ou priorize crescer. Sim. É duas situações parecidas, Diferente. mas diferentes, né? E quando foi na época, dando certo, eu dei o ponto lá na calçadinha pra uma pessoa que eu não sabia nem quem era. Eu vi um trailerzinho, a pessoa vendia capinha, eu liguei pro trailer, minha senhora, você mora onde? Eu sou o Rony, eu tenho um banquinho de frente, o Itaú da Parangaba, eu quero dar aquele ponto pra você. Caramba. Aí eu fui na casa da mulher, cheguei lá, eu dei o ponto pra mulher. A mulher até hoje tá lá. Aí o que foi que aconteceu? Por que eu tive essa experiência de dar? Porque 2 anos antes da pandemia, eu não trabalhava o domingo nas feiras. Sim. Em 2017 foi 2018. Eu disse, Adilinha, última feira vai ser hoje. A minha esposa olhou, não, meu filho, a feira é como se fosse 5 dias da semana, 4 dias da semana. Eu, não, a última feira é hoje, em dezembro, pipocada a feira. Eu dei um saldo de forma preparada, eu não Sim. posso ir pela emoção, porque senão eu vou me prejudicar. Não fez falta a feira. Mas engraçado, né? Até então, a feira ela era responsável por 4, 5 dias do faturamento da semana. Não fez falta. Eu me preparei para isso. Quando foi na pandemia, eu pensei da mesma forma. Eu vou dar e vou focar 100% na loja. Agora entenda, eu tô ficando doido. 100% assumindo a responsabilidade da loja toda nas minhas costas. Eu preciso botar gente. Aí comecei a botar gente para serviços gerais. Comecei a botar gente, porque na época eu não podia ficar com a loja aberta, para abrir e fechar a loja. Sim. Porque o cara baixava, esquema, né? era, Baixar, não podia, aí baixa, fecha e tal. Aí, meu irmão, eu me lembro que quando eu botei essa pessoa, eu já tava com umas 8 pessoas trabalhando pra mim naquela época. Sim. Eu saí de 3 para 8 na pandemia. Sim. Em um ano. Então, tu quer dizer que, ó, até uma frase que o pessoal usa muito. O olho do dono engorda o gado? Cara, isso é um fator importante, mas ele não pode ser o principal. Certo. Eu tenho que entender que minha empresa, um exemplo, ela comigo, ela vai dar R$100. 70% comigo, ela vai me dar R$80.
e 20% comigo, ela vai me dar R$60. Eu tenho que entender que a energia que eu estando 100% aqui, eu gastando em outros negócios com o meu entendimento, eu vou fazer com que esses 40% que eu tô perdendo, eu consiga fazer 200, 500, 1000% em outros negócios? Sim. O segredo tá aí. Massa. Você entendeu? Sim. Por isso que é onde já a gente chega... Tá acabando, tem alguns minutinhos. A gente passa de empreendedor... Caramba! E passa de empreendedor para Não, mas tá empresário, tranquilo. para investidor. Você entendeu? Sim. Porque isso daqui é uma etapa que é bom debater nessa conversa da gente para as pessoas entenderem qual é o seu momento. Sim, Independente do que você ganha. Eu não tô falando Sim. de ganhar dinheiro. Eu já ganhava muito dinheiro na época da calçadinha. Eu não tinha nada, não tinha entendimento de nada. Sim. Já ganhava muito dinheiro, mas não tô falando de dinheiro. Tô falando de crescimento, no modo geral. De um crescimento de fazer com que a gente tenha 6 negócios. E nesse exato momento eu tô aqui no episódio e os 6 negócios tá funcionando, pai. Sim, você Ele talvez não tá funcionando da melhor forma, como eu falei. 60%. Eu tô perdendo 40%. Talvez de perda de cliente, de perda de negociação, de insatisfação de cliente, de prejuízo. Seja, conta, pai. Tá na magia, vai te dar lucro no final. Pronto. Entendi. E assim você consegue escalar. Até pra saber onde é que tá também o teu foco, né? Porque bota até aí, Jorge, nas empresas do homem aqui, a gente tá falando de negócios locais. A gente vai começar agora a destrichar aqui cada empresa, Rony, aqui. Deixa aí na Flowfan, agradecer aqui, pessoal, a galera da Flowfan, né? Que o meu amigo Marlon faz parte lá do clube, que é responsável por esse presente, Rony. Top, cara, que massa, parabéns. O Marlon lá tá aqui junto conosco no Clubecast há bastante tempo, desde o início, eu acredito, né? Ele faz parte lá como membro do clube. É uma satisfação ter você aqui ajudando o nosso projeto, Marlon. Passa lá. Fast Farm, daqui a pouco eu falo da Fast Farm, que o Rony tem... Tu tem quantos filhos hoje em dia? 2, né? Duas meninas, show. Vai, vamos lá. Vamos começar aqui. A primeira a gente já falou, né? Que é a Top Case. Começa por lá, né? Pela Porsche, né? Massa. E a Conceito eu acompanhei, que inclusive eu vi que tu fez um lançamento histórico. Eu pensei, rapaz, será que aconteceu com o homem? Que sabe só me engajar ali, que eu falei, caramba, aconteceu alguma coisa. E aí eu queria que tu explicasse um pouco por que, tipo assim, tu resolveu colocar esse conceito, né? Qual é a pegada dela, por que é diferente da outra, o que a gente tem lá de diferencial? Cara, nossa jornada como empreendedor começou como Top Case, como eu te falei. Sim. A forma de eu expandir foi saindo da feira. Invocado, né, cara? A forma de a gente expandir é sacrificando aquilo que tava dando certo. Como é que pode? Mas é aquele famoso ditado, eu preciso dar 2, 3 passos para trás, para depois dar 10 para frente. E assim a gente teve esse entendimento da Top Case, quando a gente teve que sair da feira mesmo, ela dando faturamento. Sim. Quando a gente teve que sair da calçadinha mesmo, ela sendo o principal responsável do nosso faturamento. Quando a gente teve que focar 100% na Top Case loja física. E depois, no momento certo, a gente abrir a Top Case Conceito, que é exatamente uma loja modelo para projetos futuros. Sim. Que se Deus quiser, tá acontecendo e vai continuar acontecendo. E vai dar certo porque a gente já sabe onde a gente quer chegar. Massa. E pula pra outra aí. A roupa e contabilidade, inclusive, para concluir o raciocínio da pandemia, eu vou chegar na contabilidade, onde eu vou dizer a diferença de empreender e de ser empresário, de ser empreendedor e ser empresário. Foi exatamente na pandemia, ela fez eu enxergar o potencial nas pessoas. Ter que saber ter um entendimento com pessoas, lidar com temperamentos diferentes. E aí, a gente conseguiu fazer com que a empresa, na pandemia, tivesse um crescimento de aproximadamente ali 500%. E, de fato, a gente furou a bolha, né? A gente furou a bolha. Aquilo que a gente almejava para nossa vida em 10 anos, a gente conseguiu naquele ano. E, cara, é tão louco que depois que eu percebi isso, o que foi que eu fiz? Dei 100% do meu melhor só na Top Case. No ano seguinte, em 2022... eu comecei a me conectar com alguns empresários que de fato já era empresário e eu comecei a entender que, meu irmão, o porte que eu sou empresário. Eu não posso mais entender que porque eu vim de uma calçadinha e eu ganhei dinheiro, eu tenho que viver para sempre assim, não. Eu tenho que mudar meu posicionamento. Sim. Eu tenho que dar um passo à frente. E esse passo à frente, ele gera muito mais gasto do que ganho. Porque a partir do momento que a gente vive desorganizado e quer virar a chave da água pro vinho, mudar o jogo, você vai gastar muito de uma forma muitas vezes despreparada, porque você vai ter pouco tempo para essa organização. E foi aí, em 2022, eu posso dizer que eu criei vergonha na cara. Em 2023, eu busquei esse conhecimento, foi onde a gente colocou o nosso segundo negócio, onde eu cheguei para os meus contadores e disse, cara, eu preciso abrir um outro negócio, e o outro negócio, a escolha foi contabilidade. E outra coisa,
eu sei que esse negócio aqui dá pra crescer, usando a minha base de clientes que eu tenho da Top Case, porque muitas pessoas se inspiram na minha forma de empreender. Bora pra cima? Bora. E aí, Oséias e Então Cleils... já era a galera que fazia a sua contabilidade. Exatamente, Massa. exatamente. E aí a gente começou esse projeto em E, 2000. inclusive, massa, porque tu comentou, tipo assim, Em que a 2000. galera era contador, mas não tinha esse pensamento, tipo, de gestão, de empresário e tal. Mas é cultural, né? Tipo, um advogado, dificilmente ele é um empresário, entendeu? Sim. Um médico, dificilmente ele é um empresário. Um contador, dificilmente ele é um Ali a gente tem empresário. concessionário lá, Rony. Cara, Top Case, o grupo da gente hoje tem em média 20 pessoas. 20 pessoas, diretos. show. E aí, vamos falar aqui da Clipe, né, que é o estúdio lá. Aí, cara, quando eu entendi que em 2023 a gente atingiu o resultado que a gente queria, baseado no entendimento que a gente buscou, exatamente sendo intencional e fazendo aquilo que era preciso pra gente alcançar os nossos resultados, em gestão, em marketing, em processos, em pessoas, em liderança, em estrutura, planejamento a curto, médio prazo, eu repliquei isso daqui no Clip Studio. Sim. E foi um negócio altamente aceito e necessário para que, baseado no meu momento, naquela época já iniciando ali como palestrante e como mentor, eu utilizasse dos benefícios, primeiro, dessa empresa para mim mesmo e segundo, Pra se posicionar ali e tal. para assim. outras pessoas que queriam Top. também ter posicionamento no digital através desse Sim. serviço. E foi que daí a gente também iniciou o nosso Massa. podcast Não Tem Segredo, Top. que hoje você tá me entrevistando, hoje eu tô falando muito, mas daqui um dia você quer falar Massa. muito Show. lá no nosso. Que massa. Fala aí pro pessoal, Rony, como é lá o arroba do podcast. O do podcast Não Tem Segredo, a gente já teve Certo. já alguns episódios, e episódios do qual também tivemos algumas pessoas que já estiveram aqui, Massa. né? O intuito lá da gente é a gente levar histórias reais, Sim. assim como a minha, assim como eu imagino das pessoas que você convida, pra inspirar outras pessoas. Pois né? segue E a aí, galera, gente- porque, tipo assim, todo mundo aqui que é gente- do Ceará, que tem podcast, eu acho que é uma obrigação a gente cearense seguir. Sim, Porque a gente tem que incentivar o nosso ecossistema. Sim. A gente vê muitos podcasts grandes, mas de São Paulo. A gente exato. tem que favorecer aqui o nosso, né? E outro, né, cara, a questão da valorização, né, das pessoas que moram no nosso ambiente, Sim. isso faz com que um dia a gente também seja valorizado, reciprocidade, né? Reciprocidade. Com certeza, a gente até falando de reciprocidade, a gente é embaixo do lado dos meninos lá, né, do Seus Experience, com o evento que vai ter aqui, galera, em Fortaleza, que eles estão trazendo já o Jota, fazendo uma grande estrutura. E eu acho que a gente tem que se unir, né, em prol disso, né, 100%. ajudar até pra poder trazer mais mesmo. Sim. Às vezes a gente sai daqui eu lembro que a gente se conectou uma vez lá no, acho que era Iceberg. Foi no iceberg. E naquela época tu tava comentando assim, macho, lá em São Paulo e tal, né, comentando sobre, porque de fato lá é bem acelerado, tem muitos grandes players, e fica tudo lá. A gente tem que trazer pra cá, cara. Exatamente. E, cara, aqui a gente tem muitas pessoas que é referência Sim, no Brasil, porque a gente não faz com que essas pessoas elas sejam valorizadas e queiram ter prazer de ficar aqui. com certeza. Infelizmente, Que muita gente vai pra São Paulo, deu certo, vai pra São Paulo e infelizmente tal. as pessoas elas saem daqui por se sentir menosprezadas, por saber do seu potencial e não se sentir valorizado. E Verdade. se a gente, às vezes, não tomar esse posicionamento, a gente acaba esperando um crescimento baseado na expectativa das pessoas locais nos valorizar, que nem Sim. sempre vai existir isso, né? E, cara, tem um podcast, né? E logo após, a gente iniciou também algo que era um sonho meu, através de... É uma oportunidade que eu tive com as pessoas que já é referência, de poder empreender nessa área relacionado a imóveis, né? Eu acho que todos nós empreendedores, o primeiro passo é a gente investir em casas, né? Sim. Assim como dizia a vozinha. Ah, eu né? pensei que era uma pegada, de arquitetura. Ah, mas não, entendi. não. Aqui Sim. é onde a gente trabalha com lotes, né? Massa. Hoje o nosso forte é... O nome é Roy mesmo? É, Roy, né? exatamente, Legal. porque tem que ter Retorno, retorno, né? né? Massa, tem que ter gostei. retorno, se não tiver retorno Sim. não tem graça. Né? A gente quer começar já sendo bem pessimista, sendo bem otimista, né? Sim. E deixando de ser otimista. E através desse passo que a gente deu aí na urbanizadora, a gente já conseguiu enxergar algo que a gente até então não enxergava de crescimento financeiro ao longo prazo. E logo após, cara, a gente viu a necessidade também de entrar em algo que estava sendo muito Todos têm solicitado. Instagram, que eu tô até vendo Todos aqui. têm Instagram, Então a gente vai já começar com cada um. Todos têm Ah. Instagram. Homens de suas vendas Né, aí. Aumente Suas Vendas, onde a gente é uma empresa a qual a gente hoje assessora empresas através de tráfego pago, que inclusive a gente unificou a SV e Clip Studio, né? Tráfego pago e implementação de CRM, que hoje é, infelizmente, uma das principais deficiências que a gente encontra muito hoje nos comerciais das empresas, Sim. é a falta de leads, é a falta de processos internos, que faz com que
não consiga escalar por motivo de não conseguir atender muitas pessoas. E o CRM hoje, ele de uma forma inteligente, estratégica, faz com que a gente otimize o atendimento e faça todo ali aquele processo de funil, follow-up, entre outros fatores que agrega valor nas vendas. Cara, e o Ronald Bezerra, o qual hoje eu tenho o prazer de fazer parte, a gente é diretor aí financeiro desse escritório de advocacia, hoje Legal. um dos principais, pode-se dizer, relacionado à área empresarial, onde o qual a gente presta serviço juntamente com o nosso advogado lá, que é o Ronald Bezerra, que é uma referência que fez com que, através desse convite que ele me fez para estar fazendo parte do projeto, eu começasse a estudar. Eu gostei porque tu comentou, tipo assim, realmente contabilidade, advocacia, realmente o pessoal às vezes não tem, e médico também, a galera não tem essa cadeira de gestão, né? Mas é porque assim, cara... E às vezes, tipo assim, quando tu chega, sei lá na parte da diretoria, um insight que tu dá, muda o jogo do negócio ali. A Hope Contabilidade, para você ter ideia, cara, ela teve um crescimento de, pode ser 300% em 2 anos. A gente saiu de um colaborador para 15 colaboradores. A gente saiu de uma salazinha a qual os meninos trabalhavam, simplesinha, apertadinha, para 3 escritórios, 3 salas no Rio Mar Kennedy, né? Então, assim, através do básico bem feito, que até então, dependendo do segmento, não é cultural, a gente consegue extrair, né? Por isso que hoje a gente replica o nosso conhecimento em outras empresas e é só executar. E cadê o lance da imersão? Já a gente chega lá, tenha calma, né? E aí o projeto? E aí, esse projeto é o projeto Beneficente, que até o ano passado era chamado Projeto Beneficente Mãos Dadas, onde eu, juntamente com outros empresários, a gente abençoa centenas de famílias todos os meses. E mudou de nome, ficou Rodrigo do Vale, que é o meu sobrinho, que aconteceu uma tragédia, ele jogando bola no campo, infelizmente faleceu, e a gente trocou o nome do projeto para Rodrigo do Vale. Aí, cara, baseado em tudo isso, né? É onde entra a imersão, é onde entra hoje o nosso lado educacional. É onde a gente leva o nosso conhecimento para outros empresários, baseado em toda essa experiência em segmentos diferentes, entendendo só de processos, pessoas e produtos ou serviços. Eu não preciso ser um advogado, eu não preciso ser um contador, eu não preciso ser um bom editor, eu não preciso ser um bom gestor de tráfego pago, eu não preciso ser um arquiteto ou um engenheiro, eu não preciso ser a melhor pessoa do segmento para me fazer com que uma empresa ela cresça. Sendo que eu entendo que todas as empresas, ela tendo processos e pessoas, e ambos, cada um no seu lugar, é só replicar. E assim a gente vai saber até onde a gente consegue alcançar o máximo de resultado em cada momento dos nossos negócios. E a imersão, cara, é algo que a gente fez para conectar pessoas e levar esse nosso lado educacional para outros empreendedores. Que é muito importante, que a gente tem que realmente, principalmente no nosso Ceará, Rony, a gente vê que a gente, por mais que a gente esteja, tipo assim, muita gente empreendendo e tudo mais, a gente ainda é muito carente. Lá em São Paulo é diferente, de fato. Sim. Já tem uma pegada diferente relacionada a negócio. Né? Tem uma aceleração, já tem todo o ecossistema, a galera se ajuda, quer crescer, atrai um outro, um vai se ajudando. Eu acho que a gente tem que trazer isso pra cá, que eu tô vendo que a gente tá começando a fazer esse movimento agora. Estamos fazendo, na verdade, né? Agora. Hoje e a gente faz. importante. Gente, tanto o Bruno, como eu, como vários outros amigos da gente, o qual a gente tem prazer de apoiar, ajudar, divulgar, incentivar a eventos que envolve pessoas que vivem a mesma realidade que a gente. Porque hoje o que a gente percebe é uma dificuldade muito grande das empresas se consolidar, crescer, ou até iniciar um pequeno projeto que tem um potencial grande, por falta de apoio, por falta de suporte. E esse é o nosso papel, de fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de aprender. Existem aquelas pessoas que querem a oportunidade de aprender na escola. Pronto, a gente também hoje, através do nosso mínimo conhecimento, o meu e o seu, levar esse conhecimento para outras pessoas, através de mentoria, consultoria, imersões, e eu acho que vai além de dinheiro, porque no final das contas, a gente faz um evento, gasta 10, 20, 50, 100 mil reais, e não tem um resultado financeiro imediato em cima daquilo. A não ser que a gente seja muito estratégico para, ao médio e longo prazo, a gente adquirir algo daquilo que a gente está fazendo. Mas pode-se dizer que é um propósito isso da gente, né? Que a gente possa não somente continuar fazendo isso, incentivando outras pessoas, através do nosso conhecimento, do nosso exemplo, como também mostrar para as pessoas que todo mundo tem um conhecimento ali que pode ser compartilhado para ajudar outras pessoas. Todo mundo tem algo a ensinar. E é o que eu comento também lá no clube, né? Que tipo assim, quando a gente está empreendendo e a gente tá realmente nessa luta como você teve, e tu tá tipo, aqui na Top Case eu tenho 20 colaboradores. Meu irmão, é 20 famílias que tu tá ajudando no ecossistema, né?
eles recebem o salário, eles fazem, tipo, a compra da família. Então, tipo assim, alimenta todo um ecossistema que é fundamental para qualquer país. Exato. Gira a economia. Isso é o que eu penso, cara. A gente, todos os nossos negócios, nós temos mais tem de uma 50 baita responsabilidade, né? direto. E isso faz com que a responsabilidade que a gente carrega dessas pessoas, Sim, ela não pense só na gente. sim, com certeza. Porque quando a gente tem a visão individual, a gente acaba, muitas das vezes, prejudicando muitas pessoas. Aí, se a gente não tiver essa empatia, a gente, infelizmente, acaba se dando bem em determinadas decisões, mas, ao mesmo Sim. tempo, maltratando famílias. Sim. Muitas das vezes depende daquele seu sim ou daquele seu não. Ei, Rony, agora deixa eu falar aqui um pouquinho da Fast Pharma, que apoia aqui a gente, bota aí, Júnior, inclusive na tela. Tem uma telinha deles aqui atrás agora, né? Aqui de mim. Mas bota aí na tela, que tá falando que tem 2 meninas, não sei se tu já passou por isso, mas um dia desse, eu tava com a minha menina, tem uma menina, né? E aí ela tava com febre, eu fui atrás da medicação dela pra poder aliviar lá a febre, e vi que eu não tinha. E aí eu fui pedir na farmácia, de madrugada, e não entregava. Daí eu falei, caramba, eu tenho que me levantar pra ir na farmácia 24 horas, porque nem que eu pagasse a mais, eu queria receber a medicação, né? Eu queria ficar lá no meu canto. E não tinha. E a Fast Pharma tá vindo com uma proposta, ainda vai ser lançado o app deles, mas é a farmácia na palma da sua mão. Então, tipo assim, não existe a farmácia física, só o digital. E sabe qual é a promessa que é interessantíssima? A promessa é que vai entregar em menos de 15 minutos. Qualquer pedido. Top, cara, parabéns. E a galera tá com realmente essa promessa. E avisar que vocês são da minha audiência, galera, que a gente sempre deixa um link aqui, né, na thumb. Eu não sei onde é que vocês estão assistindo, no YouTube ou no Spotify, mas a gente sempre deixa o link. Vocês podem se cadastrar lá no Fast Friends, né? Que na verdade é você fazer parte da lista VIP da Fast Pharma. Então lá tu vai ter descontos exclusivos, vai ter 3 meses de frete grátis, né? Quando lançar o app, e vai ter acesso prioritário ao app. Inclusive, eu acho que vocês viram aí meu vídeo, né? Que eu fiz, a gente tava um podcast que a gente fez um pedido, realmente chegou de forma rápida. Eles vão zelar muito pela qualidade também da entrega, né? Então vai ser assim, galera, pensou em pedir medicação, vai ser a Fast Pharma, não tem outra, né? Vai receber medicação rápida. Eu sou um tipo de cara que quando compro eu quero receber logo, né? Hoje em dia a gente vê que a internet tá muito isso, né? A Amazon, grandes players que chegaram no mercado, a grande promessa era entregar logo. A Fast Pharma tá fazendo isso e um abração lá pro Júlio, né? Que é meu amigão, que acredita aqui também no projeto. Tamo junto e tamo junto aí com a Fast Pharma. Beleza? Vamos voltar aqui ao nosso papo, Rony. Que a gente já tá ali mais ou menos há 1 hora. Parabéns pelo projeto, parabéns. Quase encerrando ali. E queria que tu deixasse pro pessoal, Rony, aí uma mensagem aí, tipo assim, o que tu acredita que foi fundamental pra ti, que te levou onde tu tá hoje em dia, né? Apesar de tu começar lá na calçada, que é nosso tema aqui da calçada ao sucesso, mas foi que tu te levou ao momento que tu tá atual, né? O que acho que, tipo assim, quais as habilidades que os empreendedores têm que ter, o que tu acha que realmente a gente que empreende, né? Porque que a gente, tu falou muito da questão do trabalho, concordo, né? A gente tem que realmente arregaçar a manga e ir pra cima, mas o que tu acha que a gente tem que realmente buscar, além disso, né? Pra gente poder conseguir ter um sucesso aí nos nossos empreendimentos? Cara, tanto em empreender como na vida pessoal, a gente precisa entender que cada passo existe decisões diferentes e ao mesmo tempo constância naquilo que está dando certo. E nessas decisões diferentes faz com que a gente dê passos diferentes em busca daquilo diferente que a gente quer alcançar para as nossas vidas. Se é empreender, você tem que entender aonde você quer chegar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. E em cima desse seu objetivo, você metrificar com micros resultados, 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu estou no caminho? Se eu estou, continue, mantenha a constância, não desista, vai vir muitos desafios que vai fazer com que você olhe para trás, a paz que você tinha antes de empreender ou antes de querer algo maior, mas ao mesmo tempo faz com que a gente entenda que estamos no caminho certo e é satisfatório a gente poder usufruir do melhor através das nossas decisões. E se a sua dificuldade ou o interesse de ter uma vida melhor é no lado pessoal, esteja ao lado também de pessoas que têm uma vida próspera, não têm uma vida infelizmente escassa, que a grande maioria, dependendo do ambiente, vive o ambiente e acaba sendo preso por estar no ambiente errado e não percebe isso, não metrifica isso, não busca estar ao lado de pessoas que vai falar palavras, posso te dizer, nem motivacionais, mas pode dizer certa baseado pelo caminho que você quer trilhar. E entender como funciona esse jogo de almejar onde eu quero chegar e viver cada etapa com a visão 360, isso é importante, porque vai fazer com que as decisões que eu tome hoje, de forma inteligente e estratégica, eu não colho os frutos no passado. Se for errado, como ao mesmo tempo, se for boa, eu colho bons frutos. E assim, sempre eu fui muito conservador nas minhas decisões desde o começo, seja para relacionamento, seja para dar
fama ao dinheiro, seja para dar poder ao meu nome e seja para estar ao lado de qualquer pessoa. Eu fui muito cauteloso, eu fui além da proposta, eu fui baseado em cuidados naquilo que eu aprendi com outras pessoas, naquilo que eu acreditava, nos meus valores e fez com que eu, consequentemente, através dessas escolhas, atraísse pessoas semelhantes a mim. E hoje a gente tem o prazer de estar ao lado de pessoas assim como você, que tem uma vida maravilhosa. Eu lhe acompanho, você com sua filha lá, você está em busca de fato pelo progresso verdadeiro. A gente tem prazer em ser convidado para estar em ambientes agradáveis. Então, cara, isso é muito bom. Infelizmente, nem sempre as pessoas conseguem tirar o ego de lado para priorizar isso que faz a gente crescer. Porque o ego prevalecendo, ou pode-se dizer a tolice, faz com que a gente fique estagnado. A gente fique preso por algo que nem sempre a gente vai entender como sair. Até que alguém diga, ó, saia porque a porta é por aqui, né? Então acho que a palavra talvez não seja nem motivadora, mas sim reflexivo, para as pessoas entenderem que você pode chegar onde você quer chegar, mas você também tem que assumir a responsabilidade de trilhar cada passo e tomar cuidado nas decisões, né? Quando envolve relacionamento, quando envolve espiritual, quando envolve dinheiro, quando envolve fama, quando envolve... Tudo isso é coisas que um passo errado faz com que a gente volte para além daquilo que a gente começou, né? Aí o que acontece? As pessoas que caíram, deram o passo errado e voltaram por -0, faz com que ela não tenha mais caráter, coragem, autoestima para poder se reerguer, para ir pro 0, para começar de novo. 1, 2, 3. Massa. E como é que tá a visão do Rony aí pra frente? Cara, a gente tá com um planejamento de vida muito bem estruturado, muitas coisas eu acabo não podendo falar porque, de fato, situações que depende muito do que vai acontecer daqui a 3 meses, 6 meses, mas a gente tem um planejamento já de 5 anos, e em cima desses 5 anos pela frente, a gente imagina alcançar aquilo de fato que a gente está buscando, né? Mas até inclusive nessa mesinha aqui, eu falando com o Gui, com o Augusto, a gente busca a independência financeira de uma forma leve, e daqui a 10 anos, a gente quer, baseado naquilo que a gente faz hoje, naquilo que a gente entende, e pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus livramento, que a gente alcance aquilo que a gente quer, que é a nossa independência financeira, e usufruir a vida da forma que a gente quer usufruir. E quando eu falo, às vezes até brincando, né, se aposentar, não é deixar de trabalhar, porque de fato a gente ama, e quem é da gente que é ativo, 220, corre para um lado, corre para outro, parado em casa, né? Então... Mas entendi ali, quando tu falou embaixo da questão do aposentar, de fato é uma meta, né, que a gente quer alcançar para ter aquela independência financeira, que é justamente independente de qualquer coisa, a gente já tá, pelo menos ali com a grana garantida. Mas a gente tem que ter realmente, que eu acho que tipo assim, a gente não pode pensar, a gente que é brasileiro, pensa muito, tipo assim, quando a gente fala de dinheiro, né, o pessoal pensa, é ganancioso e tal. Não, a gente tem que ter esse pensamento ambicioso mesmo. Não, de ter certeza. A independência pra realmente... E baseado pelo aquilo que a gente já trilhou, trabalha muito pra isso, tem que ter o benefício, não tem pra onde correr. Hoje, eu sempre falo pras pessoas, se ela de fato soubesse o poder do trabalho, muito, do esforço, da honestidade das suas decisões, se eu pudesse de fato compartilhar aquilo que a gente até queria às vezes, mas não pode, pra falar de números e mostrar como de fato a gente construiu isso, não tem muito segredo, mano. O primeiro passo é trabalho duro, muito, 20 horas por dia. Eu passei 9 anos da minha vida trabalhando 20 horas por dia, assim, entendeu? Sim. Então, assim, em meio a isso, claro, vem a inteligência, né? Então, assim, é esforço e inteligência. Mas eu acho que a paciência das pessoas tá muito pouca hoje. E a expectativa tá muito alta. Sim, curto prazo, pensamento no curto prazo ali, né? Conhecimento, pouco. Expectativa alta e energia intermediária. Dificilmente as pessoas vai ter um sucesso na vida ao longo prazo. Massa. Porque ela pensa nos resultados delas ao curto prazo. E ao curto prazo, eu posso muito bem faturar 1 milhão amanhã em alguns negócios que eu tenho. Mas ele não vai ser saudável para 1 mês, 2 meses, 6 meses, meu negócio pode quebrar. Então, hoje, o meu maior problema não é vender ou ver dinheiro. É gerir tudo isso. Porque eu posso estar acostumado ver dinheiro, mas a pessoa que está na operação ou qualquer outro que faz parte diretamente talvez não está acostumado a ver esse bocado de dinheiro ou ao mesmo tempo essa pressão de imediata e faz com que tudo possa vir por água abaixo. Massa. E galera, eu lembrei agora que eu falei da Fast Pharma,
pra ter o link, mas a gente tem um QR Code na tela, né? A gente profissional aqui, eu tava esquecendo disso. Tem um QR Codezinho aí pra vocês cadastrar no Fast Friend, viu? Garantiu os 3 meses de frete grátis, acesso prioritário ao app e vários benefícios. E Rony, pra gente finalizar, a gente sempre deixa um presente pra nossa audiência. Vai ser a nossa fozinha lá da thumb com o nosso tema. E aí o pessoal marca normalmente 2 pessoas. Tu vai dizer uma frase, né? E o pessoal vão botar essa frase, vai marcar 2 pessoas. Também tem que deixar um presente. O que tu quer oferecer pra galera aí, pra audiência aqui do Clube Cara, Cash? eu posso oferecer qualquer coisa. Pode, é com você. Cara, se a pessoa ela for uma pessoa física, né? Eu vou disponibilizar de um kit que Certo. é bastante vendável na nossa loja Certo. de produtos personalizados. Olha aí, rapaz. Onde vai envolver garrafas, entre outros produtos. Se a pessoa for empreendedor, eu posso disponibilizar para ela e uma consultoria baseado naquilo que eu falei aqui, eu ajudar ela da melhor forma. E vai a pessoa escolher o que ele acha mais interessante. Top. Se é um cafezinho, falar de negócio, ou esse brinde recebendo o endereço dele. Tá bom? O Jorginho já ganhou aqui, viu? Um sorteio aqui de um... Ainda não foi não, né, Jorginho? Tem que ir pra Guaramiranga lá, viu? Ô, coisa boa. Pois se quiser me dar, eu gosto, viu? O pessoal quer ir. E aí, Pedro? Aí também concorreu o sorteio aqui? Com certeza, né? E aí, pessoal? Gostaram do episódio? Eu adorei aqui. Muito massa a história. Massa, né? Eu acho que dá pra gente tirar vários insights pra poder aplicar. E que não fique só no posso dizer que sempre as nossas conversas, nem sempre talvez saiam os melhores cortes, né? Sim. Porque talvez a gente não seja tão intencional pra corte. Eu particularmente, apesar de ser bom isso que viraliza, isso que dá nome. Mas quando fala de negócio, eu acho que vai além do somente se preocupar com a audiência que isso vai proporcionar. Apesar de isso ser um dos principais fatores que proporcionam um ambiente desse. Sim. Mas acho que vai além, né? Sim. Vai, de fato, a gente levar uma comunicação clara, uma comunicação verdadeira, seja para atingir 1, 2 ou 1000 ou mais pessoas. Mas que a gente comentou, a gente se preocupa tanto com o roteiro que fica engessado. Eu acho que o papo leve, descontraído, da forma que a gente fez, contando tua história, tem muito ensinamento que conseguir tirar. Primeiro o lance de tu falar de trabalhador, depois o lance de tu focar no cliente, mesmo lá na calçada já era muito focado no cliente. O que tu comentou aí de das entregas, de se preocupar e tal, de entregar o melhor, show. O lance de tu voltar pra loja pra tu focar dentro do teu negócio, o cara tira muito aprendizado, então vai da nossa audiência, na verdade, pegar os insights, né? Extrair. Exato. Porque a gente tá aqui realmente batendo papo, galera, mas vocês que estão aí, pega o conhecimento e começa a aplicar, né? Vocês têm negócio, vocês que estão empreendendo, querem empreender, independente da situação. A nossa intenção é isso, é levar essa mensagem, esse insight para que vocês consigam realmente ter resultado no negócio de vocês. Irmão, tamo junto, meu amigo. Obrigadão. Satisfação estar com você aqui. A participação. Sempre é uma honra poder compartilhar nosso conhecimento para outras pessoas. E também quando eu estou ao lado de pessoas também que fazem a mesma coisa que a gente faz. Massa. Parabéns pelo sucesso, que vocês tenham cada vez mais, que Deus continue abençoando você e sua família. Fica na torcida pela galera que realmente tá empreendendo, tá realmente evoluindo e que a gente consiga realmente ter sucesso no que a gente faz. Tamo junto. E vocês que ficam também, pessoal, desejo muito sucesso a vocês nos negócios. Aqui a gente tá aqui para isso, para colaborar e evoluir. Até o próximo episódio.